A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, muito bom dia, graça e paz. Chega até você o programa da Igreja Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, graça e paz sejam multiplicados da parte do Senhor. Quero saudar os eleitos, as pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para uma grande salvação. Que bom que nós podemos começar juntos cada dia, sem mais colocarmos o nosso foco nas más notícias. Já basta, diariamente, 24 horas por dia, há canais levando o povo de Deus e o povo deste país ao extremo dos nervos por causa das más notícias. Vamos colocar então os nossos olhos e o nosso foco naquilo que Deus diz e não naquilo que o homem diz. A Bíblia diz que quando você conhece Jesus Cristo, você tem que conhecer o grande amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Senhor Jesus Cristo, o Filho, para que aquela pessoa que crer nele não pereça nunca mais, mas tenha a vida eterna. E por causa deste amor, Jesus deu a sua vida. Quando eu conheço o amor de Deus, eu não tenho que temer nada. Só teme nesta terra, só teme quem não conhece o amor e o poder de Deus. Só teme quem não faz uso da fé. Só teme quem não entende que Deus é imutável. Nunca na Bíblia Sagrada Deus abandonou o seu povo, mesmo quando contestavam, mesmo quando desobedeciam, Deus estava sempre pronto a ser misericordioso. É este grande amor de Deus, a força da minha vida. João, quando escreve a sua carta, ele diz que o verdadeiro amor, o amor perfeito, lança fora o medo. Quando você crê no amor de Deus, você sabe, Deus não falha, Deus não muda, Deus não é homem para mentir. Deus, quando você coloca sua vida nas mãos de Deus, você pode ter a certeza absoluta. Teu nome está nas palmas dele, nunca ele deixará de estar no controle da tua vida. Creia, o verdadeiro amor lança fora o medo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o medo tormenta a vida da pessoa. Estamos hoje vivendo momentos dramáticos da nossa sociedade. A sociedade está sem um norte. Achávamos que nunca mais voltaria a inflação, voltou. Achávamos que iríamos viver a fantasia de um sonho que hoje é um pesadelo. Você sabe, toda vez que se coloca a confiança no homem, desmorona a vida da pessoa. Quando você coloca a sua confiança em Deus, é porque você está construindo a sua vida, a sua casa sobre a rocha, sobre valores espirituais. Não adianta, a pessoa pode ter uma fortuna, se ela não é protegida por Deus, se ela não tem a bênção celestial, se ela não tem anjos trabalhando em seu favor, isto não é utopia. Você viu semana passada, a China deu um espirro, 4 trilhões e 800 bilhões de dólares desapareceram. Um espirro da China. Então, eu já acreditei em muito homem, muito plano, em muito projeto, mas houve um dia que eu entendi, claro, que o único que não falha é Jesus Cristo. O único que não mente é Jesus Cristo. O único que realmente dá a vida e deu a vida por nós foi Ele. E quando você confia e entrega a sua vida aos cuidados dele, amado, agindo Deus, ninguém mais pode impedir.
E olha, a Bíblia diz que Deus tem coisas grandes e ocultas que nós ainda não sabemos, mas que Ele tem como provisão para a nossa vida. Então eu recebo para a minha vida, eu tomo posse do melhor de Deus e vou ver nestes dias que são uma tormenta de dificuldade para esta nação, eu vou ver o sol da justiça brilhar sobre os crentes fiéis. Porque Malaquias 3,18 diz, haverá um tempo em que você vai ver a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Há uma diferença. Sabe o que é? É o amor de Deus, é a proteção de Deus, é o favor do Senhor Jesus Cristo. Então não tema. Se você entregou a sua vida a Deus, não tema absolutamente nada. Agora, há muita gente do outro lado, vivendo uma baita de uma crise existencial. Os meus colegas que são psicanalistas, os meus colegas que são pastores, estão com os consultórios e gabinetes lotados de gente ansiosa, depressiva, amedrontada, angustiada. Nunca se vendeu tanto ansiolítico, tanto calmante, exatamente porque as incertezas e as interrogações deixam o ser humano em polvorosa. É uma crise existencial. Você sabe que a Bíblia fala de um personagem que passou por uma crise existencial muito grande, uma crise de fé, que foi o filho pródigo. Esta passagem, que está no livro de Lucas 15, 11 em diante, é muito interessante. Nós estamos fazendo uma reflexão esta semana, porque um jovem, eram dois irmãos, o mais novo, resolveu acreditar que ele tinha condições de autossuficiência para viver longe da casa do pai. Pediu a parte da herança, o pai distribuiu os bens. O pai sabia que uma consequência de uma decisão errada é grave. Todas as decisões na vida, você sabe, você semeia bem, você colhe bem. Você semeia mal, você colhe mal. O pai sabia, e todos nós sabemos por experiência própria, não dá para viver sem Jesus Cristo. Há pessoas que não estão nem aí, se acham deuses de si mesmo, mas sabem que estão cavando a sua própria sepultura. O inimigo das nossas almas te faz questionar o que Deus diz. As religiões aparecem de forma avassaladora, fazendo propostas mirabolantes, mas são religiões apenas. O caminho, a verdade e a vida está na pessoa de Jesus. Então, a imaturidade pegou os bens do pai. Diz a Bíblia Sagrada que ele foi para uma terra distante, viveu dissolutamente e lá gastou tudo, dissipou tudo. Você sabe que eu só aprendi a viver em harmonia com Deus depois que eu criei raízes na obra do Senhor? Não há vida digna fora dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Não há vida digna. Ninguém se autossustenta. Ninguém se auto-salva. Ninguém é capaz de garantir, desculpa a expressão acadêmica, o seu taco, se você não tem uma formação espiritual, religiosa, cristã. Não é religião de religião, porque a única que é a verdade, o que religa o homem, o que une o homem a Deus, é o cristianismo. Então, o pai sabia que não era a melhor coisa, mas deixou que o filho entendesse a duras penas, com sofrimento, o que é estar na terra distante. Durante muitos anos, eu fui um católico apostólico romano, entrava na missa pecador, saía pecador, era adorador de São Judas Tadeu, de Nossa Senhora de Fátima, era um homem
jovem cheio de superstições, não tinha convicção e certeza de nada, porque nada me era ensinado a não ser a idolatria. E um dia eu também entrei numa crise tremenda, mas foi preciso um acidente, a terra distante, para eu olhar e ver, gente, o corpo do ser humano é muito frágil, a vida passa rápido, as decisões equivocadas trazem consequências graves. Então eu, num leito de enfermidade, é que eu pude entender como é que o corpo apodrece, necrusa os ossos, a pele, como é que é a incapacitação de um acidente. Eu compreendi tantas coisas. Eu disse, meu Deus, quem é que pode realmente curar, não só física, mas as emoções, a parte espiritual, a não ser Jesus Cristo? Então, disse que o filho pródigo, depois de dissipar tudo, ele começou num projeto de descida de ladeira. Sabe aquela coisa, ladeira, ladeira, ladeira? Porque assim, acabou o dinheiro, acabaram os amigos. Acabou o dinheiro, acabou a droga. Acabou o dinheiro, acabou a farra. Acabou o dinheiro, acabou a prostituição. Acabou o dinheiro, acaba tudo. O mundo tem um faro, onde tem dinheiro tem amigos, não tem dinheiro tem sofrimento, turma foge. Até que um dia ele se deparou querendo comer alfarrobas de porco e ninguém lhe dava nada. Até que houve um momento, diz o versículo 17, caindo em si, ele disse, não, mas na casa do meu pai eu tenho tudo. Na casa do meu pai eu tenho fartura. O que eu estou fazendo aqui? Olha a minha decisão equivocada no que deu. Quando ele olhava o porco comendo alfarroba e disse que nem alfarroba eu tenho o direito de comer, ele disse, olha as consequências de um ato impensado, de um impulso da carne, de uma sementeira equivocada. Então você sabe, toda decisão tem consequências. Ele trocou a casa do pai pelo fracasso. Mas ele não sabia que ia fracassar. Olha, no fundo todo mundo sabe que sem Deus fracassa, mas mesmo assim arriscam. E diz que quando ele caiu em si, ele disse, puxa, eu vou voltar para o meu pai. E disse que, levantando-se, foi para o pai. Quando ele vinha longe, o pai o avistou, compadecido, correndo, o abraçou e beijou e disse, este meu filho estava morto e reviveu. Então, eu queria que você agora fizesse essa reflexão comigo. Amado, eu sei que nem muitos grandes e poderosos, diz a Bíblia, confessarão a Jesus. Eu sei que Deus usa os pequeninos para envergonhar os sábios. Eu sei que muita gente diz, é uma loucura a pregação. Claro que tem que ser uma loucura para os que se perdem. Mas para os que são da fé, sabem que esta palavra não volta vazia. E uma vez semeada no coração, a Bíblia diz, ensina uma criança e quando for velho ele não se desviará. A palavra estava no coração do filho pródigo. Tanto que ele disse, pô, eu vou voltar para o meu pai, eu tenho saudades do meu pai. Tenho saudades da casa do meu pai. Poxa, tinha alegria, tinha paz, tinha a fartura, tinha abundância, mas tinha regras. Tinha regras. O cristão tem regras. Tem um padrão. Tem um perfil. Se Deus diz casamento entre um homem e uma mulher, é casamento entre um homem e uma mulher. Se Deus diz que se você não perdoa, sofre, você sofre. Se Deus diz que quem não ama é assassino, quem não ama é assassino. As coisas de Deus não mudam, a palavra de Deus é eterna. Então, ele desistiu até da condição de filho, porque ele pensava que o pecado era impune. Aliás, eu já lhe disse isto, Shakespeare falava sobre a impunidade do pecado. Precisa as pessoas amadurecerem para entender. Todo pecado tem consequências, sim, graves, porque
Você sabe, o salário do pecado é a morte. Então ele diz, trata-me como um empregado, eu vou apenas fazer uma relação de troca, eu vou ser teu empregado, mas deixa-me estar na tua casa. Isso é uma forma neurótica de viver. Olha, sem Jesus as pessoas ganham muitas neuroses, muitos transtornos obsessivos compulsivos, as pessoas, sabe, elas deixam de viver o bem, o melhor da vida e perdem a sua vida. Então, não é só de prazeres que a carne vive, mano. Porque todos os prazeres da carne são transitórios. Então diz que o pai, quando viu, não deixou de ser pai. Não passou a ser o empregador conforme ele queria. Trata-me como um empregado. Diz, não, eu vou te tratar como um pai. E sabe que tudo que o filho precisava era de entregar a sua alma ao pai. Trocar o medo, o descontrole da vida, a religião ativista. E dizer, pai, finalmente chegou o meu dia. O que eu experienciei lá fora, o que eu provei de fel amargo, o que eu entendi que era mentira, o que eu entendi que era depravação, eu tive que experimentar, disse o filho pródigo, na própria carne. A dor dos impulsos malignos, das decisões equivocadas. E pai, você está esperando por mim? Ainda espera por mim? Sim, eu continuo sendo teu pai. Então, diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que quando alguém entrega a sua vida a Jesus, ele muda a história da pessoa. Então, o pai não aceitou a proposta, trata-me como empregado. Não aceitou. Ele mandou fazer uma festa. Ele pôs anel no filho. Anel, você sabe, é o símbolo da autoridade. Está aqui o anel episcopal. Ele botou sandálias novas porque o escravo anda descalço. Sandálias, a liberdade de andar como um filho livre. Ele botou roupas novas, significa dignidade. Aquele filho chegou esfarrapado. Deus é amor. Deus é misericordioso. O Senhor disse, este meu filho estava morto por causa da desobediência, mas eu lhe dou vida por causa da minha imensa graça. E é isso que neste momento está sucedendo. Deus está mudando a tua condição de vida. Deus vai te dar o melhor, desde o anel, das sandálias, da roupa. Deus vai te colocar numa posição de autoridade. Deus vai te conceder a liberdade espiritual. Talvez haja pessoas que desceram ao mais profundo nível, ao mais baixo da vida. Mas quando alguém reconhece que está pecando contra Deus e sabe que Deus é soberano, e embora o filho tenha desafiado o pai, embora o filho tenha provocado o pai, como tantos fazem, quando Deus disse, o casamento é com um homem e uma mulher, diz, não, é homem com homem, é mulher com mulher. Amado, isso é vida de escravo. Filho é diferente. Escravo não tem bênção. Escravo tem as suas relações quebradas com o seu Senhor. Mas Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de bondade. Deus ama os seus filhos. Uau! Você pode perceber o quanto Deus te falou hoje? Como Ele quer mudar a história da tua vida. Talvez você tenha uma história que você pensa que é apenas ser um empregado. E Deus disse, não, eu quero que ele seja um filho, que tenha direito à minha herança, tenha direito ao favor, às misericórdias. Então é hora de você abandonar o ocultismo. Você é um pai de santo, é uma mãe de santo. Você na realidade não é. Você é um filho do Deus Santo. Venha para a igreja. Pega as suas guias, pega o seu gongá, pega as suas imagens. Venha ser feliz. Venha cumprir os desígnios de Deus. Enquanto você estiver na terra distante,
do catolicismo, do romanismo. Você será um escravo do pecado. Enquanto você andar nas cartas de tarô, no mapa astral, nos búzios, nos sacrifícios em cemitérios, você continuará sendo um escravo. Enquanto você disser, não, quando eu quiser eu paro e não consegue parar de beber, quando eu quiser eu paro e não consegue parar de fumar, quando eu quiser eu paro e não consegue parar de comer, você viu quantas doenças você já tem? Porque você não vive uma vida inteligente, saudável, com a ingesta de alimentos. Você já viu como é que está a tua glicose? Que é silenciosa, insulina, glicose, diabetes, tudo isso é silencioso. Você já parou de se sabotar espiritualmente, emocionalmente? Entregue a sua vida a Deus. Ele esperou de braços abertos por esta hora. Vamos fazer uma oração? Vamos. Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar e te bendizer, porque eu sei que há homens, mulheres, senhoras, anciãos, jovens, que neste momento estão se rendendo, estão caindo em si, estão dizendo, perdi tantos anos, tenho tantos problemas emocionais, às vezes eu tenho até vontade de pôr um ponto final à minha vida, está dizendo este homem. Mas, meu Deus, os teus braços estão abertos. Tu agora recebes cada pessoa como filho. E tu estás dando, Senhor, a posição de honra, o anel, as roupas, as sandálias. Assim, Senhor, perdoa os pecados. Resgata esta vida, Senhor. Dá-lhe coragem de voltar à casa do Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito bem. Amanhã, sexta-feira, o programa da Bispa, minha amada esposa, Bispa Roxana. Mas eu quero deixar-lhe o meu convite. Neste sábado, juventude, 6 horas da tarde, aqui na Cristo Vive. E domingo que vem, 9 da manhã e 6 da tarde, 2 grandes encontros de fé. Fé poderosa, onde há fé, há milagre, onde há fé, há mover de Deus, onde há fé, não há covardia, onde há fé, há passos grandes de ousadia. Você precisa de tomar esse tipo de atitude que vai mudar definitivamente a história da tua família, a história da tua vida, a história da tua empresa. É bom quando nós vemos um advogado, um arquiteto, um magistrado, um grande empresário, um homem da televisão, um homem dos esportes, uma pessoa grande da sociedade, ter a humildade de dizer, sou de Jesus. E como é grande quando se vê um cidadão comum dizer, sem Deus, nada sou. Então, meu telefone é 30 17 90 90, todos que me ligarem vão ganhar um livro do apóstolo. Você é um dos nossos. Este é um livro de doutrinas para você conhecer o mundo de doutrinas que nós vivemos, a graça de Deus, graça sobre graça, a eleição, a predestinação, enfim, o que é realmente a raiz do protestantismo, do evangelho legítimo e verdadeiro. Esse livro é seu, ligue para nós, temos agora conselheiros para orar por você, para cuidar de você. Pega o seu telefone. Essa atitude vai mudar a sua vida também, porque eu quero lhe encorajar uma vez mais. Domingo que vem vai ser o teu grande domingo. Venha rasgar não as suas vestes, mas o seu coração na presença de Deus. Venha conhecer o que é o valor genuíno de ter comunhão com uma igreja decente, onde não se mercadeja a fé, onde não se usufrui baseado no sofrimento das pessoas, mas onde se estende a destra de amor para que a pessoa viva, finalmente, como um herdeiro, como um filho, como a imagem e a semelhança do Senhor. Foi para isso que Deus te predestinou.
Então, o nosso telefone está aqui, 30 17 90 90. E eu quero lhe agradecer por você me dar esse prestígio de diariamente estar conosco. Obrigado ao povo da Igreja Cristo Vive, a família Cristo Vive, que dá o suporte para esta programação. Obrigado a você que vai nos ajudar, vai ligar para nós e dizer, olha, eu quero ajudar a igreja, este é um programa importante, é um programa de vida, é um programa de encorajamento. Eu quero que você faça parte deste desafio, amém? Muito obrigado. Então amanhã a nossa bispa e eu volto. Até lá, viva os melhores dias da casa do Pai. Desfrute da abundância de Deus. Desfrute da provisão de Deus. Você vai receber um telefonema que vai te surpreender. Deus vai trazer riqueza à sua vida. Deus vai trazer uma grande porta para a sua vida. Deus vai fazer você viver os melhores dias. Você não sonhou nunca o que Deus tem preparado para você. Graça e paz. Até amanhã. Encontro com empreendedores cristãos na Igreja Evangélica Cristo Vive. Com o apóstolo Miguel Ângelo. Tema: fé ou medo? Qual atitude devo ter? Para maiores informações, ligue 3017 90 90. Sexta-feira, dia 13 de maio, às 19h30, Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá, 320, Campinho. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista a nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.